uma coisa que o otorrino gosta muito e o endócrino nem tanto, é o tal do corticoide, né? Que muita gente às vezes tem medo, o temido corticoide, né? Realmente a gente usa bastante no nosso dia a dia, é uma medicação que nos ajuda muito. Mas enfim, vamos começar conversando um pouquinho mais sobre isso. Eu vou pedir para você explicar pra gente o que são os corticoides, então. Perfeito. O corticoide é polêmico, né? Sim. Toda vez que o otorrino, o reumato, que também usa bastante corticoide, manda pro endócrino, já fica com medo do que o endócrino vai falar do uso do corticoide, E principalmente, né? A mulherada, né? Fala em corticoide, medo já... de engordar, né? Exato. A primeira coisa que ela pensa, doutor, vai engordar? Perfeito. A gente abrevia, né, a palavra ali com corticoide, mas o corticoide que a gente usa mais hoje no nosso dia, né, prednisona, aí, geralmente o mais utilizado no dia a dia, mas entre outros, eles são os glicocorticoides, né? O glicocorticoide, ele é uma substância que se assemelha muito ao cortisol, que é, então, um hormônio que a gente tem no nosso organismo produzido nas nossas glândulas adrenais. Então, a gente tem duas glândulas bem pequenininhas, formato de um chapéuzinho ali, que ficam em cima dos nossos rins, e elas produzem diversos hormônios. Elas produzem também os mineralocorticoides, mas tem uma ação aí um pouquinho diferente, né? Esses que a gente usa no nosso dia a dia são os glicocorticoides, e ela produz, então, o cortisol, que se assemelha a esse glicocorticoide, que é a medicação que a gente usa aí no dia a dia. E o cortisol, ele tem uma diversidade de funções no nosso organismo, principalmente funções do nosso metabolismo, né? Então, as funções que o cortisol tem no nosso metabolismo são os grandes efeitos colaterais do uso dos glicocorticoides, que aí é o que não é muito desejado quando a gente usa esse tipo de medicamento, apesar de serem medicações muito importantes na prática clínica, né, do otorrino e de outras especialidades por outros efeitos importantes que eles têm, né? Exato. E, na verdade, assim, quando a gente fala no uso de corticoides, né, o uso em geral no nosso dia a dia, geralmente a gente está fazendo uso dessas medicações porque ela tem um potencial anti-inflamatório muito bom, né? Então, quando a gente fala em anti-inflamatórios, a gente tem basicamente duas grandes classes. Os anti-inflamatórios esteroidais, que seria o caso dos corticoides, e os não esteroidais, que seriam esses anti-inflamatórios convencionais, nimesulida, cetoprofeno, ibuprofeno, enfim. E geralmente a gente vê que esses anti-inflamatórios esteroidais, então aí entram os corticoides, eles geralmente têm uma potência anti-inflamatória maior e melhor, né? Então, geralmente para processos inflamatórios, então na área de otorrino, quando a gente fala, às vezes de uma amidalite, sinusite, otite, enfim, tudo que é ite é uma inflamação, né? Mas todas essas inflamações, geralmente a gente tem uma boa resposta e um bom controle com o uso desses corticoides, né? Com o uso desses anti-inflamatórios. Só que o problema geralmente vai acontecer quando a gente faz o uso abusivo dessas medicações ou o uso em altas doses, né? Ou por tempos muito prolongados. Eventualmente tem aqueles pacientes que acabam percebendo que os corticoides têm esse efeito benéfico, né? Às vezes aquele paciente que, por exemplo, tem uma rinite, que volta e meia tá com o nariz entupido ali, tá com secreção, ele acaba percebendo às vezes, eu tomei um corticoide, tomei uma prednisona, melhorou. Ou então, aquele paciente que injeta, né? Vai na farmácia, ganhei uma injeção de corticoide, nossa, eu fiquei um mês ali super bem. E realmente, controla muito bem a doença, mas eventualmente, às vezes isso acontece às custas de efeitos colaterais, que é realmente onde a gente acaba tendo problema no uso dessas medicações, né?